Aí, gente, tudo bom com vocês? Porque eu tô. Vim hoje aqui fazer um videozinho sobre as séries viciantes que eu assisto, né? As séries que eu fico vidrada, fico sem vida social depois que eu começo a assistir uma série que ela me suga, assim, entendeu? E eu vou falar pra vocês as séries que eu já assisti, que eu fiquei assim, ó, vidradíssima, né? Então, vamos lá! Número 1, Breaking Bad. Eu não vou dar o spoiler assim da história toda, né? Senão não tem graça, senão vocês não vão assistir. Eu vou resumir assim mais ou menos o que aqui é a história. É a história de um professor de química, e aí ele descobre que tem câncer. E a família dele tá passando por alguns perrengues assim, de dívidas, essas coisas. E aí ele fica pensando, poxa, se eu morrer, como é que vai ser? Minha esposa, a mulher dele descobre que tá grávida. E aí ele fica aperreado para juntar dinheiro, só que como ele é professor, ele não recebia muito bem, fica aperreado para juntar dinheiro para deixar para a esposa, né? E aí ele se macumuna, né, assim, com um estudante lá da escola que ele ensina, que ele vendia drogas, esse estudante. Aí ele se junta com ele e começa a brincadeira lá, né, a resenha da série, assista lá. É muito boa mesmo. Ela já acabou, né? Ela não vai ter mais novas temporadas. Ela já acabou, mas vale muito a pena. Muito boa ela. Número 2. Vis-a-Vis. Vis-a-Vis é uma história de uma moça que ela só se lasca, né, essa moça. Ela se relaciona com o dono de uma empresa lá e ele faz ela assinar uns papéis, umas coisas da empresa. E aí, como se fosse ela estivesse transferindo dinheiro, roubando dinheiro dessa empresa. Aí ele pega, a polícia descobre e ele pega e bota a culpa toda nela, porque foi ela que assinou. E depois disso ela é presa. Aí começa a história, né? Lá, a história, a resenha lá. Ela tem muitos perrengues dentro da prisão, enfim, é uma resenha, menina. Uma resenha. Assista, é muito boa. Não é muito violenta, assim. Não é mais ou menos, né? Número 3. O Mundo Sombrio de Sabrina. Muitas pessoas, assim, quando eu falo, assista essa, O Mundo Sombrio de Sabrina, não acha que é de terror, mas não é, minha gente, não é. É uma série, assim, de fantasia, mas a história é muito boa, o enredo da história prende muito a pessoa. O primeiro episódio é meio chatinho, mas depois do segundo você fica preso querendo saber o que vai acontecer com ela. Essa Mundo Sombrio de Sabrina, quem é antigo já deve ter assistido aquela Sabrina e o Gatinho Salem, que passava na Globo, na TV Globinho, bem antiga. Aí fizeram esse Mundo Sombrio, contando a história dela, que ela depois descobre que é filha de um cara lá, que eu não vou dizer quem é. Ela descobre que é filha de outro cara lá, que ela achava que era filha de uma pessoa, só que a câmera fica descendo aqui. Aí começa a resenha lá dela, né? Se eu disser quem ela é filha, não vai ter graça, né? Não vai ter graça. Que é uma descoberta quando ela descobre isso. Mas é muito boa ela, assim. Cada episódio, cada final do episódio, você fica assim, eita, vamos pro outro. Porque... Enfim, ela é muito boa. Assiste. 4. A quarta eu acho que fala assim, tá? Me desculpe que meu inglês não é bom não, porque eu não fiz curso não. The Crown. Eu acho que é assim que se escreve. Que é a história da Rainha Elizabeth. Quem gosta da família real vai gostar desse. Assim, eu estou assistindo atualmente, né? Eu já estou na segunda temporada. Eu acho que são ou é 3 ou é 4 temporadas. Saiu agora recentemente não, é 3 temporadas. Saiu agora recentemente a terceira temporada. E aí eu tô assistindo, né? Contando a história da rainha, desde quando ela foi coroada até pra princesa Diana. É isso aí. Mas assim, é bem legal, eles detalham bem as crises que ela tinha com o marido, que a gente sempre acha que a vida desse povo aí é tudo um continho de fadas, né? Vida realmente precisa, mas na real não é. Tem os mesmos perrengues que nós, meros mortais, temos, né? Assista, é muito boa, minha gente. Muito bom. Quem gosta da história desse povo, né? Vai gostar. É bom mesmo. Número 5. The Last Kingdom. Que quer dizer, é assim a história. Não acabou também a série, vai ter a próxima temporada, tem 4 temporadas. Ele vai ter a 5ª. Acho que a 5ª é a última, eu acho. E aí é a história de um rapaz. No início, o início dele não mostra ele já homem, né? Mostra ele uma criança. Que aí lá tem os reinos, né?
é estilo Game of Thrones, que eu já assisti o Game of Thrones, ele é muito parecido. Só que eu acho mais legal esse do que o Game of Thrones. Já tentei assistir, mas não gostei. Mas não desce. Esse é separado lá em reinos. E aí o reino desse menino, que é o principal da série, eu esqueci o nome dele. O principal da série, o outro lá rival, ataca o reino desse. E aí ele mata a família toda desse menino. O reino rival, que era o ladrão. Mata a família desse menino. E aí eles levam, só deixa o menino vivo. O menino e o tio, porque o tio do menino tava macumunado com esse povo do outro reino pra fazer isso, pra ele ficar com o reino só pra ele. Aí só fica esse tio dele vivo. E aí, fora ele, né? E aí eles levam o menino como refém lá, fica com o menino. Aí o Caba, né, o chefe desse outro que atacou o reino do menino, ele se apega ao menino, cria o menino como filho, né? O menino quando vira rapaz, aí outro povo de outro reino ataca esse reino que esse menino foi adotado, que agora ele já é um rapaz. Ataca ele, mata todo mundo, só fica ele, a irmã, uma serva que tinha lá, que ele ficava mais ela, e o irmão. Só fica eles vivos, eles 4 vivos. E aí ele quer pegar o reino dele de volta, só que esse tio dele quer matar ele pra que não tenha herdeiro nenhum, além desse tio, pra ficar com o reino. Aí começa a batalha dele, ele se lasca muito mesmo, pra poder ele conseguir esse reino dele. Mas até o momento ele ainda não conseguiu, porque a série ainda não acabou, né? Ele ainda tá na lida lá pra conseguir esse reino dele. Mas é muito boa, muito boa. 6. Emily em Paris. Eu em Paris. Era meu sonho. Mas não sou eu, não. Emily em Paris é assim, é um pouco besterol, mas é bom. São episódios curtos, pequenos. O primeiro episódio, assim, não é tão bom. Tem a maioria das séries, eu acho que é assim. O primeiro episódio nunca é bom, assim, pra prender a pessoa. A pessoa insiste ali assistindo, aí é que fica bom. Aí é contando a história dela, que ela morava nos Estados Unidos. E aí ela é promovida na empresa que ela trabalha de design, não, de marketing. Na empresa que ela trabalhava de marketing, ela é promovida para trabalhar na sede que tem em Paris. Só que ela não sabe falar lá a língua deles, que agora me fugiu, qual é o idioma. Não sabe falar a língua deles, não conhece nada, nunca foi a Paris na vida. E aí ela também se lasca um pouquinho, mas tem as aventuras dela, né? E do nada ela consegue virar blogueira, ela vai postando as coisas que ela vê lá diferente. E aí o povo vai curtindo e tal, olhando as coisas assim, e ela vira um influencer, sem nem querer, nem perceber. Desculpa. E aí é isso, a história é essa, mas tem uns babados lá no meio, só assistindo pra saber. Vai ter a segunda temporada, né? Só tem a primeira temporada, mas vai ter a segunda, ainda não tem data, mas vai ter. 7. La Casa de Papel. Bom, La Casa de Papel acho que a maioria das pessoas conhece. Não podia faltar aqui no meio desse negócio, né? Desse vídeo. La Casa de Papel é o seguinte. Um grupo se junta. Primeiro é um professor, né, que projeta todo o esquema lá. Aí ele escolhe as pessoas a dedo que vai ficar a equipe junto com ele, a quadrilha, né? E aí ele tem todo um plano para roubar a Casa da Moeda da Espanha. E aí eles vão, tem lá as bagaceiras lá dentro do banco, mas eles conseguem roubar, né? Mas é muito boa. A cada episódio também muito incrível, muito bem pensado, muito bem construída a série. É muito boa mesmo. Eu acho até que esse povo que estão roubando aqui os estados, que se teve outro estado aqui, acho que foi Pará, teve um estado do Pará, parece, que roubaram. Eu acho que eles estavam assistindo muito La Casa de Papel, viu? Fica o pensamento aí, será que eles estavam assistindo La Casa de Papel? 8. Good Girls. É assim, a história é de 3 mães, que elas tinham duas, uma tinha emprego normal, a outra era dona de casa e a outra tinha emprego, mas era aquelas mães loucona, né? E aí, duas são irmãs e uma só amiga delas duas. E aí elas cheias de dívidas, de coisas, enfim. Aí se juntaram com
uma delas se juntou com um traficante. Elas ficam lavando o dinheiro do cara, trocando nota falsa. Ele dá um pacote de nota falsa para elas e elas vão nas lojas fazer compras para pegar dinheiro de verdade, e trocando os dinheiro. E aí, enfim, é essa coisa, mas elas se lascam que só, vocês não têm noção. É bom que só também, é muito bom. 9. The Witch. The Witch é assim, é uma série assim, medieval, né, antiga, que é contando a história de um bruxo. Só que ela também não é de terror, é muito boa. É misteriosa, assim, de fantasia, essas coisas. É contando a história desse bruxo e a história de uma feiticeira, que é incrível essa feiticeira, ela é muito boa. Ela era... na verdade, a história dela é melhor do que a história do principal, que é o bruxo. Muito melhor. Ela era uma corcunda, tem um negócio aqui nas costas. E aí ela vai pra uma escola lá de feitiçaria. Nessa escola de feitiçaria, ela sempre se sentia assim, menor que as outras, inferior, enfim. E queria, ao fim da força, ser a melhor de todas. E ela vai, que ela se estrepa lá nas coisas, mas ela vai que consegue ficar bonita. Eles fazem lá uma cirurgia nelas pra ficar bonita, assim. Que é uma escola pra elas se capacitarem, as feiticeiras, pra virar feiticeiras dos reis. Aí, é isso. Mas no fim das contas ela consegue. E ela se apaixona, na verdade o The Witch se apaixona por ela, né? O bichão lá, o bruxo. E aí começa a história. É muito boa também, vale a pena. Tem só uma temporada, mas tá pra sair a segunda também já. 10. Rainha do Sul. Gente, essa série é muito boa, minha gente. Eu tô contando os segundos pra começar a nova temporada. É muito boa. É a história de uma mulher que ela era prostituta. E aí ela se apaixona, e o cara também se apaixona por ela, que vendia droga, de um cartel lá do México. E aí ele casa com ela. E tá tudo bem, vida maravilhosa e tal, riqueza, luxo, tarará. Só que o que acontece? O cartel lá deles é estourado, né? A polícia estoura o cartel deles e ela tem que fugir. E aí ela se junta lá com o povo, né? Que pega as mulheres pra fazer de mula. Bota as coisas dentro da barriga, né? E pra poder traficar coisa dentro da barriga. E aí ela, na verdade, aí ela passa uns perrengues lá nesse canto, mas ela consegue a confiança da chefona desse cartelzinho que faz as mulheres de mula. E aí começa, ela pega a confiança dela e ela vai crescendo, crescendo. Chega um ponto que ela desbanca essa mulher. E aí é quando fica a história topzera, menina. A bicha, ela não tinha moral de nada. Moral de um cachorro ela tinha. Depois, meu filho, Rainha do Sul. Só que aí ela sai do México, né? E quer pegar o sul dos Estados Unidos, que é acho que é Texas, parece. Texas. E aí, pronto, começa a parte ficar boa, né? A história fica boa. Quando ela vira rainha de cartel também. E tem muita coisa aí ainda pela frente. 11. Dinastia. Dinastia também é muito boa. Eu escutava o pessoal falando e não botava muita fé, não. Aí eu comecei a assistir. O primeiro episódio também não é legal. Sendo logo, o primeiro episódio não é legal. Mas depois fica bom. É a história de uma família muito, muito, muito rica. E aí, só que é aquela família rica que só vive se comendo, né? Dentro deles. O pai é o pior de todos, que só vive passando a perna em todos, nos filhos, em quem for. Ele é desse jeito. Mas assim, a principal da série, ela é muito engraçada e muito, como é que eu falo? Maquiavélica também. Eu acho ela maquiavélica até mais do que o pai dela. E assim, conta a história de mordomo, da mãe dela, que tem uns babados aí no meio. É cheio de resenha essa série. 12. The Good Place. Essa é muito boa. Essa eu fiquei triste porque acabou. Os episódios são bem curtos, acho que de 30 minutos, se muito. E ele conta a história de uma mulher que ela morre na Terra e vai como se fosse para um céu. Só que não é um céu. Eu não posso dizer o que é. E que senão também não vai ter graça, eu vou contar, né? O que é.
Aí, enfim, eu sei que ela vai, tem lá outras pessoas. E eles ficam testando essas pessoas que morrem que vai pra esse lugar. Pra ver se essas pessoas são boas mesmo, de verdade. Ou se são pessoas boas mascaradas, né? E aí é muita coisa engraçada, assim. É muito bom. É bem leve, assim, bem engraçadinha, sério. 13. El Chapo. El Chapo é uma série que é contando a história real de um dos traficantes de lá da Colômbia. Conta a história desse traficante aí. E a história dele é bem legal, viu? Bem legal. Ele ainda é vivo, sim. E é muito boa. Quem gosta dessas histórias assim reais, assim, desse povo de tráfico, dessas coisas, vai gostar. Ela é muito boa. 14. Jane a Virgem. É outra série que eu sou apaixonada. Minha gente, é muito viciante essa série. Ela é engraçada, muito engraçada. Tem as crises assim da família, os babados das famílias deles lá. A história basicamente é o seguinte. Jane é uma moça de, acho que ela tem 20 ou 21 anos, uma coisa assim. 20 e poucos anos, ela tem, bem novinha. E aí, ela vai fazer um exame ginecológico, uma citologia. E aí, a médica que vai fazer a citologia nela tinha brigado com a esposa dela. E ela tinha tomado uma cachaça muito grande no dia anterior e tava ainda meio assim, grogue das ideias. No mesmo dia que a Jane ia fazer a citologia, uma mulher lá que é a cunhada dessa médica ia fazer uma inseminação artificial. Porque o marido dessa mulher tinha tido câncer de testículo e tinha guardado o sêmen dele para inseminar na esposa, já que ele não podia mais engravidar ela por conta do câncer. E aí, o que foi que aconteceu? A médica trocou a pasta das pacientes e ela nem olhou para a cara da paciente direito quando entrou dentro da sala. No lugar dela pegar a pasta da Jane, ela pegou a pasta da outra, só que indo pra Jane. Aí, o que foi que ela fez? Fez a inseminação artificial na Jane. Depois é que ela veio perceber que foi isso que ela fez. E a Jane era o quê? Virgem. Ela engravidou virgem. Aí passa umas semanas, assim. Aí ela tá no ônibus com a mãe dela, a Jane. E aí ela, não sei, tem uma biloura, assim, desmaia. Aí vai pro hospital. Quando chega lá no hospital, aí o médico faz um teste de urina nela. E aí, quando ele vê, ela tá grávida. É muito engraçado. Muito engraçado mesmo. E a mãe dela, assim, é bem assim, liberal, bem loucona, assim, sabe? E a avó dela não. A avó dela é bem religiosa, não sei o que. Quando a avó dela descobre isso. Pensa, é muito engraçado, muito engraçado. E a 15ª e última, Luke e Kay. Essa Luke e Kay também é uma série assim fantasiosa, contando a história de uma família que é a mãe e 3 filhos, que o marido morreu recentemente. Aí eles vão e se mudam para uma mansão lá velha, de herança da família do marido dela. E aí eles vão morar nessa casa. Aí o menininho que é menorzinho, que são 2 homens e uma menina. O rapazinho mais velho, a menina do meio e um menino pequenininho, de, sei lá, 10 anos, por aí. Aí esse menino, muito curioso, começa a futricar na casa. E a casa é tipo aqueles mausoléu. Não é a casa caindo dos pedaços, mas é uma casa antiga, sabe? Tem muita coisa antiga. E aí ele começa a futricar na casa e acha várias chaves. Essas chaves estilo antiga, né? Que tem só um ferro assim, com um negocinho assim. E aí ele acha essas chaves e ele fica sem saber que cada chave funciona. Nessa casa que eles moravam, tinha um poço assim, uma casa de um poço assim longe. Mas não é Samara não, viu? Tem essa casa com poço longe. E aí só que essa casa, essa casa do poço era fechada, né? Tinha uma grade assim que fechava. Mas um menino tão teimoso pegou e foi lá na casa. E foi lá pra dentro do poço. Aí o poço começou a falar com o menino. Ela não é terror, viu, gente? Começou a falar com o menino. E aí, falando pro menino que essas chaves tinham funções. E o menino, é como se o menino tivesse realmente uma ligação com as chaves. As chaves sussurravam pra ele achar elas, quando ele estivesse perto das chaves. E aí, cada chave tinha uma função. Tinha uma que você botava em qualquer porta, assim.
rodava e você desejava onde você queria ir. E quando você girasse a chave, abrisse a porta, saía no lugar que você queria ir. Tinha outra que era de voar, tinha outra que era do tempo. Enfim, muito bom a série. Só tem uma temporada, mas vai ter outra temporada. Mas ela é muito boa. E foi isso, minha gente, o videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer outro sobre filmes. Vou separar, assim, os tipos de filmes, ou faço misturado, não sei. Mas eu vou fazer de filmes também. E eu espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva, por favor. Colé. E vou deixar aqui também meu Instagram, pra quem quiser me ver lá. Eu sempre posto coisinhas lá também, tô sempre lá ativa. E é isso, gente. Beijão. Obrigada por assistir.